e depois ficaremos alguns dias sem pregar se o sonoplasta não ajudar. Queridos, sem perda de tempo, abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número, pensando melhor, vou virar amigo do sonoplasta até o final desse culto, com certeza. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 40 e 41. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos de número 40 e 41. Acredito que todos já encontraram. Graças a Deus. Diz assim a Santa Palavra de Deus: e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Que palavra poderosa, né? Tome o seu assento aí, fecha a tua Bíblia carinhosamente. Eu sempre, antes de pregar, costumo fazer um quebra-gelo, e hoje não vai ser diferente. Eu quero pedir a você que carinhosamente olhe para esse irmão da direita ou da esquerda e dê um sorriso para ele. Tem gente que nem olhou, e alguns que olharam deu um sorriso dos mais sem graça ao ver, que é perigoso para ele nem voltar mais na igreja. Eu sempre faço isso porque uma vez uma pessoa falou para mim assim: pastor, não vou mais em igreja. Eu disse: por quê? E ela disse assim: é porque eu queria ser crente, fui numa igreja, e do jeito que eu entrei, eu saí, ninguém nem na minha cara olhou. Falei: é mesmo? Eu disse: é. Falei: pois então vai lá na igreja que eu vou ir para todos os cultos. E ela foi, graças a Deus, e virou crente. Então você vai olhar para esse irmão que está do teu lado, ou essa irmã, e vai dar mais um sorriso para ele, mas agora é sorriso de crente. Cadê? Deixa eu ver. E com esse sorriso você vai apontar o dedinho de profeta para ele, assim, carinhosamente. Aponte aí, irmão. Deixa Deus usar suas mãos. Aponte aí o dedinho para ele e diga assim: ei! Desse jeito ele dorme do teu lado. Diga: ei! Jesus te ama. Diga: te ama. E eu também. Bom, ele já vai para casa evangelizar. Diz que hoje é muito evangelista aqui. Então você já fez a sua parte, evangelizou. Amém? Meus irmãos, antes de ministrar a palavra de Deus, eu quero aqui fazer alguns agradecimentos. Agradecer a Deus pela vida do pastor William, que foi o nosso precursor. Pastor, Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família. E lhe abraçando agora, eu abraço toda a sua igreja e todos os que estão contigo. Amém? Louva a Deus pela vida da minha esposa, a cantora Jéssica Silva. Estávamos conversando hoje, né? 13 anos juntos, graças a Deus. Temos aqui o Miguel, o Ezequiel e a Isabel, que cantou e já dormiu. Já fez a parte dela, já pode dormir. Graças a Deus. Então estamos aí, temos a nossa sogra aqui, japonesa Maria Bento, que veio de Goiânia e chegou agora há pouco, pastor, coisa que eu não vou fazer. Muita coisa aí para fazer. Mas graças a Deus deu tudo certo. Estamos ali congregando na Assembleia de Deus Missão, na Costa Gomes, ali na sede com o nosso pastor presidente, o Wellington Rocha. Trago um abraço dele a todos vocês, inclusive ao nosso pastor. Amém? Sem perda de tempo, também quero anunciar algumas coisas. Hoje nós estamos vivendo um período terrível na era da humanidade, onde a ideologia de gênero tem entrado não só nas escolas, como também nas casas e nas famílias. Eu estou com algum material aqui para abençoar a vida das crianças. Histórias da Bíblia
Bíblia em ação, essa aqui em quadrinho vende demais, só tem essa. Grandes heroínas da Bíblia, porque aqui mulher é mulher e homem é homem. Então eu tenho Bíblia infantil para mulher, tá? E tenho também grandes heróis da Bíblia para homem. Pastor, eu posso comprar grandes heróis da Bíblia para as mulheres? Até pode, mas é melhor você comprar das heroínas. Porque se você não ensinar a tua filha que ela é mulher, o mundo vai ensinar ela que ela é qualquer coisa. Se tu não ensinar o teu filho a ser macho, o mundo vai ensinar que ele pode ser qualquer coisa. E eu não quero que os seus filhos sejam qualquer coisa. E por isso eu trouxe sempre esse material comigo. Eu levo esse material comigo para que nós possamos estar abençoando a vida das crianças. No final do culto está ele, e fora você que pode abençoar a vida de alguém. Pastor, não tenho filho nem filha. Abençoe a vida do teu sobrinho, do teu neto, da tua neta, do filho do teu amigo lá do teu trabalho. Faça a tua parte, evangelize. Amém? Amém. Graças a Deus. Queridos, o tempo já está avançado e eu vou pregar aqui em 10 minutos. Quantos creem? Amém. Não está crendo muito não. Quantos creem? Amém. 10 minutos eu encerro aqui a mensagem. A Bíblia Sagrada, ela é uma biblioteca de livros que desde o Gênesis até o Apocalipse apontam para o processo da redenção do homem. Desde o Gênesis, quando Deus funda os céus e a terra, Ele traz no seu contexto Cristo como sendo... Eu gosto de pregar sobre Cristo, porque quando eu começo a pregar eu já sinto a glória. Vou iniciar novamente. Falar de Jesus me emociona. O livro do Gênesis, ele traz no seu contexto a operação de Cristo na criação. Cristo está presente com Deus na criação dos céus e da terra. Cristo está presente com Deus na criação dos seres humanos, da qual você faz parte. E de todas as coisas existentes, a Bíblia diz que antes de qualquer coisa Ele é, e sem Ele nada do que se fez se faria. Então, antes da inscrição da Bíblia, antes do registro bíblico do Gênesis capítulo 1, versículo 1, Jesus ele já existia no plano eterno ao lado de Deus Pai. E quando nós observamos isso, nós vimos no Apocalipse capítulo 22, nos últimos versículos, a Bíblia dizendo que o Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu já estou sentindo Deus. Se tiver alguém sentindo Deus aí, pode abrir a boca e começar a glória, porque hoje cadeira não voa, mas aquele que estiver conectado na palavra vai voar aqui no Espírito Santo. Eu estou pregando para crente aqui que já não suporta mais ouvir história de carochinha, já não suporta mais ouvir fábula. Eu estou pregando para gente aqui hoje que veio na igreja para ouvir uma palavra evangelística. E se é para falar de evangelho, eu não posso deixar de pregar sobre o autor e consumador da minha fé e da tua fé. Quem é esse autor, pastor Samuel? Cristo. A Bíblia começa em Cristo e finaliza em Cristo. Por Ele todas as coisas existiram, nele todas as todas as coisas existem, e na eternidade tudo que está condicionado à sua perfeita vontade continuará existindo. Deixa eu repetir isso aqui. Quem vive na presença de Deus com alegria, se santificando, se esmerando, se lapidando, não tem um outro caminho para você a não ser viver sob o domínio de Cristo
fala exatamente de Cristo. E aqui no versículo 40 do capítulo 2, a Bíblia está dizendo que com muitas outras palavras, isto testificava. Quem testificava? Versículo de número 14. Pedro, porém, pondo-se em pé, eu vou repetir para você entender. Pedro, porém, pondo-se em pé. Sabe o que é isso? É uma atitude de sair da zona de conforto, onde todo mundo está sentado, parado, só analisando. Pedro resolve colocar-se em pé para falar. Não dá para pregar o evangelho de qualquer jeito. Quem se levanta para pregar o evangelho precisa ficar de pé. Não dá para se levantar sentado. E aí piorou o som e agora complicou. Só que além de Pedro colocar-se em pé, a Bíblia diz que ele se colocou em pé com os 11. Quem é crente vai pegar. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, ou seja, Pedro era crente, mas na igreja que, oh meu Deus, eu posso falar aqui? Pedro era crente, mas na igreja onde Pedro congregava, todos os seus obreiros também eram crentes. Eu vou falar, porque o meu negócio é falar mesmo. Não adianta igreja que não caminha, pastor e obreiro, pastor e liderança de mão dada. Não é que o pastor se levanta e os outros sentados. Não é o pastor se levanta e a liderança dos departamentos sentada. Não. Quando se trata de ganhar almas, assim, quando se trata de evangelismo, a igreja precisa entender que o primeiro a se colocar de pé é o pastor. Mas depois do pastor, o porteiro também tem que estar de pé. O sonoplasta também tem que estar de pé. O ministério de louvor também tem que estar de pé. A pregação do evangelho não é responsabilidade apenas do pastor, mas é responsabilidade de toda a igreja. Pastor, e com muitas outras palavras, isto testificava de quê? Primeiro, ele se põe em pé. Segundo, quem estava com ele se levanta também. Terceiro, ele testificava. E quem testifica, testifica de alguma coisa. Então você pode olhar para mim e dizer: testifica, diga. Não, diga mais forte. Testifica. De quê? Quem quer saber, levante a mão. Pedro se levanta com os 11 e começa a testificar. A palavra testificar aqui, ela quer dizer exatamente detalhar a mensagem. Olha só, no grego essa palavra quer dizer que quando Pedro começa a pregar a palavra, ele vai testificar. E testificar aqui no grego é detalhar a mensagem. Pedro não se levanta para pregar qualquer coisa. Pedro não se levanta para pregar qualquer evangelho. Não. Pedro não se levanta para contar histórias filosóficas em aerópago. Não. Pedro não se levanta para recitar poesia e encher o ego de crente. Também não. Pedro não se levanta para opinar
estamos vivendo um tempo onde tem alguns que até querem se levantar, mas é para encher linguiça nos púlpitos, é para contar balela, é para encher o ego de um e de outro, é para passar a mão na cabeça de crente. Eu não vim aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. O Evangelho de Cristo, ele é como uma espada que corta o pregador, mas que corta a igreja também. E o Evangelho de Jesus é esse: converta-se e arrependa-se, porque Jesus vai voltar. Quem gosta de palavra já está sentindo Deus aí. Quando a palavra ela é pregada, o poder de Deus desce. Além do discurso de Pedro ser detalhado, ele era um discurso pleno. A palavra testificar aqui quer dizer discurso pleno, ou seja, ele não escondia nada. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? Tem muita gente se levantando como pregador, tem muito até pastor, meu pastor, escondendo partes do Evangelho. É só o amor, a justiça consumidora de Deus. Ninguém quer pregar mais, todo mundo quer ser amado, mas ninguém quer obedecer a verdade. Todo mundo quer pregar que Jesus ama, mas ninguém quer pregar que a vara de ferro está na mão direita dele para fazer justiça. Os bodes vão descer pela esquerda, pastor, mas e os obedientes que são ovelhas? Já tem um novo céu e uma nova terra preparado para você. Já tem. Oh glória! O Evangelho de Cristo que Pedro pregava e testificava era um evangelho completo. Então testificar aqui tem 3 significados. Primeiro, uma pregação detalhada. Segundo, uma pregação plena. Terceiro, uma pregação completa. Despreze qualquer pregador, qualquer pregação, qualquer mensagem que não vem no seu contexto imbuído a detalhação, a completude e a plenitude do Evangelho de Cristo. Se não tem interesse, se não tem completude, plenitude, detalhamento, sai disso aí, porque muita gente vai cair no abismo no último dia por causa das falsas mensagens. Segundo, Pedro, além de testificar, exortava. Quem aqui já ouviu dizer que nós não podemos ficar exortando o crente? Eu já ouvi demais. Não, esse pastor exorta demais. Não, esse pastor ele prega duro demais. Não, esse pastor quando ele vai pregar eu não gosto, porque ele exorta. Quando ele vai, presta atenção aqui, quando ele olha para cá, quando ele vai pregar eu não gosto muito de ouvir, porque é só exortação. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, porque toda escritura é divinamente inspirada por Deus e apta para ensinar, para corrigir e para pastor, qual é a maior característica da mensagem cristã? Ela ensina e ela exorta. Mas exortação aqui tem um contexto muito bom no original, porque exortação aqui não é apenas chamar a atenção ou no sentido de corrigir alguém de um erro cometido, mas sim convocar. Pedro, quando estava pregando no primeiro sermão pós-ascensão de Cristo ao céu, ele exorta o povo.
servir pela metade. Tem muita gente que vem para a igreja, mas ele só quer ser crente pela metade. Pedro estava de pé no cenáculo, no meio da festa de Pentecostes, exortando ao povo e dizendo: venham comigo. Para quê, pastor? Para viver o evangelho de integralidade. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Só quem quer viver um evangelho completo aí, só quem quer viver uma vida com Deus completa aí, levante a mão para cima, pelo amor de Deus, e por um segundo mande glória para Deus. Pedro estava convocando, Pedro estava alistando pessoas, Pedro estava convidando pessoas. O evangelho na sua essência é o evangelho que convida o pecador. O evangelho na sua essência é o evangelho que mostra ao pecador quem ele é. Meu Deus. Porque evangelho que não descortina a vista de quem está cego não é evangelho. Evangelho que não que não clarifica o caminho do pecador não é evangelho. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que vive em mim jamais andará em trevas. Quem não está em Cristo vive em trevas. O que nós precisamos voltar a pregar é que você, pecador, afastado de Jesus, está em trevas. O teu caminho é a morte eterna. Tu vai morrer nos teus pecados e, condenado ao inferno, vai sofrer eternamente. Agora, pastor, e quem prega o evangelho de verdade, além de mostrar ao pecador para onde ele vai, ele mostra ao justo para onde ele vai também. Qual é o caminho do justo? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas aqueles que vivem em obediência herdarão a vida eterna. Quem quer dar a vida eterna aí? Quem quer dar? Quem quer dar a vida eterna? Pelo amor de Deus, a glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Olha o teor da pregação. E os exortava dizendo: salvai-vos, salvai-vos desta geração perversa. Os pregadores hoje não querem confrontar mais o mundo. Aí porque não pode falar, porque se falar ele não vai vir para a igreja. E quem foi que disse que o céu está mendigando ímpio? Quem foi que disse? Quem foi que disse? Certa vez Pedro estava ouvindo o discurso de Jesus, pessoas começaram a ir embora. Pedro disse: Jesus, esse teu discurso aí não serve aqui em Israel. Ele disse: Pedro, se tu quiser ir embora, pode ir também. Jesus tinha consciência plena de quem ele era. Pedro é que não sabia que era extremamente dependente de Jesus. Glória. Nós precisamos orientar as pessoas que Deus em você continua sendo Deus, que Jesus ressuscitado e glorificado sem você, ele continua sendo Cristo, mas você sem Jesus não passa de miserável pecador. Meu Deus. Não passa, não passa, não passa. E Pedro, na sua essência, começa a dizer: salvai-vos dessa geração perversa. O discurso de Pedro era massivo, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela tem pelo menos 3 características que eu amo. 1 Jeremias 23, 29, ela é como fogo. A palavra de Deus é como fogo. Pastor, me prova isso. Jesus, quando ia com os discípulos no caminho de Emaús, depois que ele parte o pão e some na presença deles, ele diz:
Pastor, será que isso é verdade? Olha para Josué, quando Deus disse para Josué: vai e rodeia Jericó 7 vezes, porque as muralhas que são feitas de pedra, pela minha palavra, vai cair no 7º dia a muralha. Porque quando Deus manda, até o inferno tem que obedecer. Terceira palavra de Deus é como uma espada. Efésios capítulo 6, versículo 17: tomai a espada do Espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma do Espírito, da junta e da medula, e é apta para discernir as intenções, os propósitos, os desejos, os planos, os objetivos, os sonhos do teu coração. A palavra prescruta o teu íntimo. O que ninguém vê, a palavra vê, vai lá e te mostra. Mas além disso, eu caminho para o fim aqui. Versículo 41: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam. A Bíblia diz aqui: receberam no contexto de completude. Tem muita gente que vem à igreja hoje, ele não quer receber o evangelho por completo, ele quer receber o evangelho pela metade. O que é isso, pastor? É bem assim: aquele que recebe uma palavra boa, ele guarda. Quando a palavra não interessa a ele, machuca ele, maltrata ele, ele sai. É bem assim que estão os crentes hoje. Os crentes que aceitaram Jesus na primeira mensagem de Pedro foram quase 3.000 almas. Receberam a mensagem do Evangelho por completo. Não é só o que me agrada, o que não me agrada também eu vou receber. Quer saber quando um crente vira crente mesmo? É quando ele vem no culto de ensino, o pastor mete a taca nele e ele continua na igreja. É quando no culto de ensino o pastor prega assim: ei, larga o teu adultério, ele larga o adultério e continua crente. É quando o pastor no culto de ensino diz assim: ei, para de fofoca, ele larga a fofoca e continua sendo mais crente.